No capítulo 2, e hoje concluiremos este capítulo. Todos acharam? Diz assim a palavra do nosso Deus, 1 Timóteo, capítulo de número 2, verso de número 8 em diante. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade, da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão. E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Amém? Fechem os olhos, oremos ao nosso Deus. Pai Santo, Deus maravilhoso, estamos alegres, ó Pai, por estarmos aqui reunidos para ouvir aquilo que a Tua Palavra tem a nos ensinar, a nos confrontar e também a nos edificar, ó Deus. Somos gratos, ó Pai, porque somos alimentados por meio da Tua Palavra. Esta palavra que é a verdade, nela não há erro. Somos, ó Pai, animados, encorajados a seguir adiante neste mundo perverso, mau, mas também, ó Deus, com um chamado que recebemos de Ti, de anunciar esta verdade que temos em mãos, para estas pessoas que estão no engano e no erro. Ó Deus, anime nosso coração por meio da Tua Palavra. Nos dê, Senhor Deus, encorajamento para viver de acordo com aquilo que a Tua Palavra diz, de acordo com a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Bom, o capítulo de número 2 de 1 Timóteo, verso de número 8, inicia com a expressão, quero, portanto. Para muitos, é uma expressão que dará início ao seu argumento autoritativo e machista do apóstolo Paulo. Obviamente que quem tem este pressuposto também possui grande dificuldade para considerar o restante das Escrituras como sendo palavra de Deus. Vivemos tempos difíceis, ainda mais com o aumento do progressismo e também do liberalismo dentro das igrejas e não fora. Verdades fundamentais da fé cristã estão sendo negadas e distorcidas, a fim de oferecer um outro evangelho adaptável ao contexto atual. Mas, certamente, Paulo diria que este outro evangelho, na verdade, é anátema, maldito, nem de perto se aproxima do evangelho verdadeiro. Certamente, só existe um único evangelho, como Paulo diz, em Gálatas, capítulo 1, nos versos 6 a 9, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E mesmo que um anjo ou qualquer outra criatura anuncie qualquer outro evangelho que passe ou vai além daquele que nós recebemos, que é de acordo com o nosso Senhor, seja anátema, maldito. Durante toda a história da igreja, sempre houve homens perversos
que tentaram distorcer os fundamentos da fé cristã, o Evangelho. E é por este motivo que Paulo, meus irmãos, ele roga para Timóteo ficar em Éfeso, porque não era diferente nos tempos de Timóteo. Já haviam falsos ensinos entrando dentro das igrejas. E é por essa razão que nós vimos no capítulo 1, Paulo dizendo alguns deveres que Timóteo tinha pela frente com relação à igreja. E o capítulo de número 2, Paulo então ele começa a orientar Timóteo de como proceder na igreja de Deus. Os irmãos lembram quais são os grandes propósitos desta epístola? O ensino fiel, de acordo com a sã doutrina, e o outro ponto é sobre a eclesiologia. Os versos de 1 a 7, Paulo, aqui neste capítulo, ele está orientando Timóteo, ele está dando ordens diretas para Timóteo, de como proceder na casa de Deus. Daí esta epístola ser chamada de epístola pastoral. E o texto desta noite, da nossa exposição, o apóstolo Paulo, ele continua a orientar Timóteo de como proceder na igreja de Deus. E agora nós veremos algumas considerações com relação a homens e mulheres, de como homens e mulheres devem proceder no culto público, nas assembleias, nas reuniões, onde cultuamos ao Deus vivo. E pensando, então, neste propósito, a exposição de hoje, o título é O Proceder do Homem e da Mulher na Igreja de Deus. E pensando nisso, gostaria de perguntar, quem era apóstolo Paulo? Quem era Paulo? Por que ele está dando ordens para Timóteo? E agora ele coloca alguns deveres também para homens e mulheres. Quem é Paulo? Como nós vimos no primeiro capítulo, verso 1, o apóstolo Paulo era apóstolo de Deus, por mandato de Deus e de Jesus Cristo. Ainda no capítulo 1, no verso 11, Paulo diz que é encarregado do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o nosso Senhor, Cristo Jesus, ao instituir a sua igreja, separou homens que seriam responsáveis por lançar o fundamento da igreja. E os apóstolos são essas pessoas encarregadas por Deus por estabelecer o fundamento da igreja, a saber, Jesus Cristo, a pedra angular. É por este motivo que Paulo ele tem toda a autoridade para encarregar Timóteo para o trabalho com relação à igreja. É por esse motivo que Paulo ele tem autoridade para dizer como homens e mulheres devem proceder na igreja de Deus, no culto a Deus. Então nós começamos a compreender a expressão inicial aqui do verso 8, quando diz, quero portanto. Não se trata de um autoritarismo, nem de um machismo ou egoísmo, de um desejo particular, mas sim de um zelo pela igreja de Deus. E como apóstolo encarregado do evangelho, Paulo recebeu de Cristo esta autoridade para estabelecer a ordem na igreja. Podemos então dizer que, sem dúvida, estes versos que nós veremos aqui nesta noite, trata da ordem e decência no culto, na igreja. A igreja de Éfeso não é de Paulo, nem de Timóteo, mas de Deus. É assim que Paulo se refere, quando ele diz, casa de Deus, igreja de Deus, baluarte da verdade.
Como está em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15, a igreja é de Deus, é casa de Deus, não casa de Paulo, de Timóteo. Então, pensando nisso, vejamos como homens e mulheres devem proceder, então, no culto público. E claro, essas considerações também abrangem toda a vida cotidiana também. Então, o verso 8, ele diz assim: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Novamente, Paulo, ele toca no assunto sobre orações, como está lá no capítulo 2, verso 1, mas aqui Paulo, ele está expandindo o assunto. Ele diz que as orações devem ser feitas em todos os lugares, ou seja, não somente no culto público, mas em todo lugar, no trabalho, em casa e assim por diante. Mas precisamos entender o propósito de Paulo com esta ordem. Obviamente que não quer dizer que as mulheres não devem orar, pois quanto à oração, sabemos que é uma prática diária, algo que deve ser feito com constância, e abrange todo cristão, homens e mulheres, crianças, idosos. Mas aqui nós vemos que Paulo, ele está se referindo de modo mais específico. Aqui ele diz, homens maduros, como está no original, é quem deve orar. Notamos então que refere a uma ação específica, especialmente no contexto do culto a Deus. E quando nós olhamos aqui no capítulo 2, nos versos de 11 a 12, percebemos que Paulo, ele tem em mente o ambiente de culto, pois está escrito, a mulher aprenda em silêncio, com toda submissão, não permito que mulher ensine. Paulo está levando em consideração o ambiente de culto, sem falar também do verso-chave desta epístola, que norteia toda a essência aqui desta carta, pois o grande propósito desta epístola, Paulo diz lá em 1 Timóteo capítulo 3, versos 14 a 16, Paulo ele está dizendo para Timóteo, olha, caso eu demore, eu escrevo estas coisas para que você saiba como proceder. Aonde? Na igreja. Então, devemos ter em mente o ambiente de culto, igreja. É desse ponto que nós iremos partir. Paulo está se referindo ao culto público. E quanto a esta responsabilidade, Paulo diz, cabe aos homens maduros conduzir, direcionar a prática de oração na igreja, representando toda a assembleia diante de Deus. E este verso também não quer dizer que todos os homens têm este direito, mas o texto se refere a pessoas maduras, não qualquer um. Com base nesta mesma epístola, vemos algumas referências, indicando que esta ação se refere aos presbíteros, como por exemplo, Timóteo, ele foi separado para o ministério por meio da imposição de mãos do presbitério, como está lá em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 14. Paulo orienta Timóteo a não impor as mãos precipitadamente sobre alguém, ou seja, não ore, não imponha as mãos, não coloque alguém no ministério de forma precipitada. Capítulo 5, verso 22. Então estes textos nos mostram que Paulo, ele está pensando também, especificamente nos presbíteros. São os presbíteros, pessoas maduras, responsáveis por impor as mãos, por fazer oração, por conduzir toda a igreja nesta prática. Esta função não cabe, portanto, a qualquer homem, e muito menos às mulheres.
É isso que Paulo está dizendo. Mas como eu disse, não quer dizer que mulher não deve orar, não é isso. Então, quanto à oração, Paulo diz que deve ser feito também em todo lugar. Naquela época já havia outras congregações, até mesmo dentro da cidade de Éfeso, havia outras igrejas, onde se reunia em muitas casas diferentes. Então, é nesse sentido que Paulo está se referindo. Quando vocês se reunirem para cultuar a Deus, os homens devem direcionar as orações, o culto. Independentemente, então, do lugar onde a igreja se reunia para cultuar a Deus, Paulo diz que deve ser levado em consideração esta ordem, este dever. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar. Nós vimos também, no capítulo 2, no verso 1, que a oração é a parte fundamental também do culto. Pois Paulo diz assim: antes de tudo, capítulo 2, verso 1, exorto que se use a prática de súplicas, orações, ações de graça em favor de todos os homens. A oração é a marca de uma igreja saudável, forte. E os homens maduros, os varões, deveriam liderar esta ação na igreja. Ainda quanto à prática da oração, Paulo diz que os varões devem levantar mãos santas, sem ira, sem animosidade. Paulo, ele não está pensando em mãos santas somente na postura física em si, o que era uma prática comum nos primeiros cristãos, quando oravam a Deus. Vemos, por exemplo, no Antigo Testamento, esta prática, que diz respeito à adoração a Deus. Esta prática era vista na adoração e também na oração. E de acordo com o texto, também era um hábito que os cristãos de Éfeso também possuíam. Entretanto, a ênfase do apóstolo Paulo não está na prática em si, no levantar as mãos, mas na vida de quem está orando. Pois esta ação, ela é acompanhada de algumas virtudes, sem ira, sem animosidade, mãos santas. Em outras palavras, é como se Paulo estivesse dizendo assim: o que adianta levantar as mãos para adorar, orar a Deus, estando irado, estando com o pensamento ou com o coração, com contendas? É como se fosse algo fingido, como se o levantar das mãos desse uma aparência de espiritualidade. Mas Paulo, então, aqui neste verso, está combatendo estas práticas superficiais e exortando a sinceridade na prática da oração. Não devem fazer igual os fariseus, que oravam nas praças, em voz alta, para que todos, então, observassem. As mãos santas devem acompanhar um coração, uma mente igualmente santo. Esta é a essência aqui. E Paulo, ele diz, sem ira, ou seja, sem sentimento de ódio, raiva, sem animosidade, má vontade, rancor, discórdia, ressentimento. O que o apóstolo Paulo, meus irmãos, está mostrando é que não adianta apenas prática, ações, posturas diante de Deus. Deus, ele sonda os corações. Deve haver motivos puros. Essa é a essência de se colocar diante de Deus em oração. E como nós temos nos colocado diante de Deus em oração? Sabemos que este texto está tratando especificamente, como vimos, de homens maduros, aqueles que estão à frente. Mas podemos sim aplicar de modo abrangente a todos, homens e mulheres, com relação à prática da oração.
como nos colocamos diante de Deus. Quanto a nós, presbíteros, devemos fazer isso com sinceridade, sem fingimento, não pensando no outro, mas pensando somente em Deus. Deus, Ele sonda os corações. Podemos lembrar da parábola que o nosso Senhor Jesus conta a respeito daqueles que queriam se aparecer. Ele diz que duas pessoas subiram ao templo para orar, um fariseu e um publicano. O fariseu, ele orava de si para si mesmo. Ah, Senhor, graças te dou, porque não sou como este publicano, pecador, eu jejuo, eu oro tantas vezes ao dia, faço isso, faço aquilo. Do outro lado estava o publicano, que nem se atreve a se aproximar, a levantar os olhos para o céu, apenas batia no peito, dizendo: Senhor, sê propício a mim, pecador. É desta forma que devemos nos colocar diante de Deus em oração, reconhecendo quem nós somos, pecadores, merecedores da ira de Deus, dependentes da graça. É interessante porque na última exposição vimos que Cristo Jesus é o nosso único intermediador entre Deus e os homens. Não há por que temer também quando nos colocamos diante de Deus em oração, pois é Cristo o nosso mediador. Devemos ter confiança, segurança, orar com autoridade, com convicção, sinceridade no coração, porque as aparências enganam. E com isso devemos abrir o nosso coração diante de Deus, reconhecendo as nossas limitações e falhas. Não adianta mentirmos. Deus, Ele sonda o mais profundo do coração. Ele sabe cada inclinação do nosso coração. Portanto, venhamos a orar com sinceridade diante de Deus. Não negligencie esta prática. Podemos também aplicar este texto no contexto dos nossos lares, pois talvez alguém diz: mas então este texto só se aplica a pastores, presbíteros, pessoas maduras. Mas cada pai de família aqui deve saber que dentro do seu lar, você é o pastor da sua casa, o sacerdote da sua casa, você é o responsável por conduzir toda a sua família, a sua esposa, os seus filhos, à oração. Orar a Deus, conduzir a sua família. Os homens é que são os responsáveis por isso. Se os seus filhos não oram, é por causa de você. Homens, se a sua esposa não ora, é por causa de vocês, homens, pois vocês serão cobrados por esta prática. Não negligencie esta ordem, cabe aos homens maduros a conduzir, direcionar a prática de orações. Prosseguindo aqui no nosso texto, leia comigo versos 9 a 10, diz assim: da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Paulo agora passa a falar do proceder das mulheres. E a pergunta que devemos fazer é: como as mulheres cristãs devem proceder no culto público, na igreja? Como?
infelizmente, por causa do feminismo, as verdades que outrora eram inquestionáveis, concretas, com respeito às mulheres, hoje precisam ser explicadas com certa preocupação, pois aquilo que Deus exige para as mulheres cristãs pode reverberar como algo ultrapassado em nossos dias, radical. Mas isso já é fruto do feminismo, dessas ideologias. Como vemos, aqui o texto de 1 Timóteo, capítulo 2, versos 9 a 10, há um modo correto de proceder das mulheres. Mesmo que o feminismo diga, a mulher ela é livre para se vestir como quiser, o seu corpo, as suas próprias regras. O Evangelho diz, entretanto, a mulher se vista com traje decente. É o que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 2, versos 9 e 10. A mulher cristã, ela não deve chamar a atenção pela forma como se veste, mostrando o corpo por meio da vestimenta. E mais, Paulo se refere a coisas também chamativas, como cabeleira frisada, ouro, pérolas, ou também roupas dispendiosas, ou seja, caras, chiquíssimas. A mulher, ela não tem que se vestir para se exibir, mostrando ostentação ou superioridade em relação a outras mulheres, especialmente dentro da igreja. Isso não deve acontecer. E talvez alguém possa argumentar, mas a moda, ela se modernizou e precisamos acompanhar as novas roupas do momento. Antes que você me chame de legalista, o problema não está nas roupas, nos adornos, mas a grande questão está no propósito, na intenção do coração. Eu vou me vestir de tal forma, por quê? Porque quando eu escolho algumas roupas, eu penso em roupas mais apertadas e com decotes, por quê? Qual é o motivo, o propósito de eu me vestir? A mulher, ela deve olhar para as intenções do seu coração e entender que a vestimenta da mulher é algo que Deus ele se importa. E a mulher, sabendo disto, deveria se importar então de como ela se veste, ainda mais quando vem cultuar a Deus. Sabe qual é a preocupação do apóstolo Paulo aqui nestes versos? É com a glória de Deus no culto, que não deve ser ofuscada por aquelas mulheres que querem se aparecer com a forma de se vestir. É por este motivo que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele estabelece a forma correta da mulher se vestir, de como a mulher deve proceder. As mulheres devem se vestir, o apóstolo Paulo diz, com trajes decentes, é com decência. E Paulo diz como? Com modéstia e bom senso, com boas obras, o que é próprio das mulheres que professam ser piedosas. Para muitas mulheres, o apóstolo Paulo está fora de moda, pois as suas sugestões de roupas e adornos não são nada atrativos, bem cafona. O quê? Modéstia e bom senso. Se vestir com boas obras. Paulo não está acompanhando a moda moderna. Mas é justamente desta forma que a mulher cristã, aquilo que é próprio daquelas que professam a fé em Cristo, de mulheres piedosas,
Esta é a maneira correta de se vestir, trajes decentes, com roupas respeitáveis, ordenadas, decorosas, com modéstia e bom senso, apontando para a forma como a mulher deve se portar. Lembra, não é somente os homens que podem, talvez, ali mostrar uma aparência hipócrita, levanta a mão orando, mas no seu coração tem ira, animosidade. As mulheres também, o que adianta se vestir, mas não tem modéstia, bom senso, ou seja, humildade, pudor, castidade, sobriedade, moderação, prudência. Boas obras são boas ações, ou seja, é tudo aquilo que visa a glória de Deus, inclusive o modo como se vestem. Existe um modo agradável, que Deus é glorificado. Como nós vimos, traje decente, bom senso, modéstia, boas obras. Interessante que Paulo aqui, ele diz boas obras, aquilo que é próprio das mulheres que professam ser piedosas, ou seja, é algo natural da mulher piedosa, cristã, a prática de boas obras, é natural. Nós devemos ter prudência quando seguimos a moda do mundo. Como eu disse, esse texto, ele está se referindo especialmente às mulheres, mas podemos abranger também, aqui de forma geral, a todos nesta noite, não só as mulheres, mas também a homens. Mas Paulo está tratando do proceder das mulheres. O que as mulheres vestem e usam de enfeite e acessórios estão intimamente ligados com o seu coração, com o que vocês querem dizer ao mundo, quem vocês são. Faz parte da sua identidade, a maneira como você se veste. E qual é a imagem pessoal que você transmite às pessoas que estão ao seu arredor? Talvez você seja do tipo de mulher executiva na moda, que se veste com roupas, com etiquetas, de marcas caras. Ou talvez você seja uma jovem mulher descolada, com roupas casuais, rasgadas, desbotadas, amassadas, demonstrando desleixo, descaso, irreverência. Qual é o seu tipo? Quem você mostra ser para o mundo? A descolada, a conectada, a intelectual, a bem-sucedida? Ou a mulher cristã, com trajes decentes, piedosa, que quando as pessoas olham, vê modéstia, bom senso? Quais são as roupas que Deus exige para você? Não são roupas caras, que muitas vezes a mulher, por falta de contentamento, chega até a lastimar, reclamar. São roupas acessíveis a vocês, mulheres cristãs, porque é próprio do seu ser, daquelas que professam fé em Cristo, que são piedosas. E esses tipos de roupa você não vai encontrar em lojas, no shopping, na internet, mas é através da palavra de Deus. É quando você, mulher cristã, está mais preocupada em agradar a Deus do que aos outros, ou às outras mulheres, ou também aos homens, no caso das solteiras. Sim, Deus se importa com o modo de vestir. Existe uma vestimenta agradável para Deus. Traje decente, modéstia, bom senso, boas obras. Se vistam estas roupas.
nós que cremos em Cristo, nós despimos do velho homem e nos vestimos de nova criatura, do novo homem em Cristo. Portanto, não são coisas difíceis ou árduas que Paulo está exigindo, algo natural. É aquilo que se espera da mulher cristã. Continuando a nossa exposição, agora quanto às reuniões públicas da igreja, ou melhor ainda, falando do proceder da mulher no culto público, leia comigo o verso 11 e 12, que diz assim: a mulher aprenda em silêncio, com toda submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Cabe às mulheres aprender em silêncio, com toda submissão. É algo positivo, aprender. Antigamente, as mulheres não podiam, melhor dizendo, aprender sobre a lei. Somente os homens era destinado a esta ação. Mas aqui Paulo, ele quebra com esta cultura, especialmente judaica, e ele diz, sim, a mulher ela foi chamada para aprender. A mulher deve aprender em silêncio, com toda submissão. Não é permitido que a mulher ensine. Paulo, meus irmãos, como eu disse, ele não está sendo autoritativo, machista aqui neste texto, mas ele está sob a inspiração do Espírito Santo, dizendo aquilo que Deus, o dono da igreja, o Senhor da igreja, exige dos homens e das mulheres. É Deus que decreta que as mulheres não devem ter ministério público de ensino na igreja. E Paulo, aqui ele está se referindo ao trabalho de autoridade na igreja, de presidir, pastorear. Obviamente que existem exceções, no sentido de, como nós vemos em outra epístola pastoral, Tito, capítulo 2, verso 4, as mulheres mais velhas, idosas, devem ensinar a jovens recém-casadas a amar o marido, a cuidar bem da casa e dos filhos. Então não pense que é uma proibição, no sentido de, olha, a mulher não pode ensinar nada. Não é isto. Paulo está se referindo à liderança, a autoridade na igreja, presidir, pastorear. Este é o sentido aqui. Paulo ele está se referindo ao ofício do sacro magistério, que inclusive é o próximo assunto desta epístola, como nós veremos na próxima exposição, no capítulo de número 3. Paulo vai tratar dos presbíteros, aqueles que são responsáveis por cuidar da igreja. Então, quanto a este dever, as mulheres devem ficar em silêncio, com toda submissão. E a ideia de submissão é de sujeitar, prestar obediência. Deus não fez a mulher para exercer autoridade sobre o homem. Isso está fora da ordem criacional. Não é compatível com a criação de Deus. Mas Deus criou o homem como representante de toda a raça e para cuidar de toda a criação, inclusive da mulher. O homem é o encarregado de ensinar, de pastorear a igreja. Quando uma mulher, ela abandona o lar para assumir, por exemplo, lugar na regência, na gerência de uma loja ou de uma empresa, na política ou no púlpito, ela está abandonando o seu supremo ministério diante de Deus. Nós veremos isto.
no verso 15. Portanto, Paulo aqui neste verso, ele está dizendo, ele está preocupado com a proteção do púlpito, visto que os falsos mestres de Éfeso viam as mulheres com mais facilidades para propagar os seus falsos ensinos, para serem enganadas. Como, por exemplo, em 1 Timóteo, capítulo 5, verso de 13 a 15, Paulo orienta as viúvas novas a se casarem, a cuidar dos filhos, a cuidar da casa, para não dar ao adversário ocasião favorável de maledicência, pois algumas se desviaram seguindo a Satanás. Provavelmente com Satanás, Paulo está pensando nos falsos mestres. E ainda neste mesmo contexto, Paulo diz a respeito de algumas mulheres viúvas que foram iludidas com falsos ensinos e desviaram da verdade. E algumas características dessas viúvas levianas contra Cristo, Paulo diz, elas andam de casa em casa, são tagarelas, gostam de ficar falando coisas inúteis, vazias, que não edificam, são intrigantes, falam que não devem, característica de certas viúvas lá em Éfeso. E Paulo fala para Timóteo, reconheça essas tais, rejeitam elas, não ajudem essas pessoas, não financiem este tipo de pessoas. Então perceba que todas essas características mostram, enfatizam ainda mais a necessidade de Paulo proibir as mulheres de ensinar na igreja. Paulo também orienta Timóteo quanto a fábulas de velhas caducas, não de velhos caducos, mas de velhas caducas. Então provavelmente em Éfeso havia falsos ensinos de velhas senhoras com fábulas judaicas e também dessas viúvas que andavam de casa em casa falando que não devem. É por isso que Paulo aqui em Timóteo, diferente lá de 1 Coríntios, ele é mais enfático, proíbo que as mulheres aprendam em silêncio, que não ensine, não exerça a autoridade sobre homem. E talvez as mulheres possam ficar tristes. Mas poxa vida, eu achei que indo para a Igreja Reformada Semente da Vida, eu poderia ter um ministério. Nós zelamos pelo púlpito desta igreja, e zelamos pela sã doutrina, pela palavra de Deus. Não cremos no pastorado feminino, isso é antibíblico, e já é um falso ensino propagado por essas novas ideologias. E muitas igrejas vêm abraçando essas ideias. Devemos rejeitar. A mulher, ela deveria olhar para o ministério como algo árduo, algo difícil, sério. Tiago, em sua epístola, no capítulo de número 3, verso 1, ele diz: meus irmãos, não seja muito de vós mestres, pois prestaremos ainda mais juízo, receberemos ainda mais juízo da parte de Deus. Pastorear e ensinar a igreja é um grande desafio, e os pastores, aqueles que exercem a liderança, serão muito mais cobrados, receberão ainda maior juízo da parte de Deus. Por que então as mulheres trariam este juízo pesado sobre os ombros? Ainda mais que a vocês não foi destinado este dever. Vocês não serão cobradas por isso, mesmo que algumas igrejas tenham. Nada adianta, pois essa não é a vontade de Deus. Deus é o Senhor da igreja, e foi esta a forma como Ele instituiu
estabeleceu a sua igreja. Os homens maduros liderem as orações. Mulheres, aprendam em silêncio. Não é permitido que ensine, que tenha a função de pastor, que faça parte desse sacro magistério, como diz João Calvino. Mas isso não é motivo para vocês, minhas irmãs, desanimarem. Como eu disse, não é uma proibição no sentido total. Sim, as mulheres podem ensinar os seus filhos, aquelas que têm mais experiência, podem ensinar as jovens recém-casadas a como cuidar do lar, a como criar filhos no temor do Senhor, a como amar o marido. E agora, para concluir a exposição de hoje, dando continuidade, leia comigo os versos de número 13 a 15, que diz assim: porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor, em santificação com bom senso. Nestes versos, Paulo está dando razões pelas quais as mulheres devem se comportar nas reuniões da igreja, como ele acabou de especificar. Por que a mulher deve ficar em silêncio, não deve exercer o ofício de pastor? Por quê? Paulo está dando aqui alguns argumentos. E o primeiro é que desde a criação, era a intenção de Deus que o homem liderasse a mulher. Ele está lembrando os seus leitores que Deus, ele fez Adão primeiro, e então fez uma companheira adequada para ele em Eva. Deus fez Eva para Adão, e ele não fez Adão para Eva. Isso não implica nenhuma superioridade essencial do homem sobre a mulher. Deus criou Adão e Eva iguais no sentido de que eles precisam e se complementam. O homem precisa da mulher, a mulher precisa do homem. No entanto, aqui o nosso texto, Paulo está dizendo que Deus, ele confiou a Adão a responsabilidade de liderança sobre sua esposa, Eva. A ordem da criação, ela é importante, porque Deus, ao criar primeiro o homem, Deus planejou tê-lo como cabeça. Aquele que daria direção, seria autoridade, tanto sobre as coisas ali criadas, como também sobre a sua própria mulher. E o fato da mulher ser criada depois, significa que Deus, ele estabeleceu a mulher como auxiliadora idônea, alguém que estaria ao lado do seu marido, sendo submissa a ele. Se não houvesse a queda, essa ordem não seria alterada, mas é justamente por causa da queda que houve esta bagunça. Aquilo que Deus criou, planejou, por causa da queda foi distorcido. E esta é uma das consequências do pecado. Porque Deus disse para a mulher: o seu desejo será para o seu marido, no sentido de que ela vai querer ocupar o lugar do homem, mas ele a dominará. Consequência também do pecado, esse desejo da mulher pelo lugar do homem. E Paulo tem essas coisas em mente, porque ele está trazendo aqui o contexto de Gênesis. Então, quanto à queda, nós vemos lá em Gênesis que a serpente, ao invés de se dirigir ao homem,
ela vai à mulher como sendo mais frágil e suscetível pelas tentações e mentiras. Eva deveria ter buscado a ajuda de Adão e não ter tomado decisão sozinha. Com isto, ela permitiu ser enganada por Satanás. E certamente Paulo, ele está pensando nos falsos mestres que poderiam enganar facilmente as mulheres novamente, como aconteceu no Éden, com a serpente. Os falsos mestres, com suas astúcias e tentações, poderiam levar mulheres a se distanciar da verdade. E era justamente isso que estava acontecendo lá em Éfeso. Como vimos aqui, algumas viúvas se desviaram de Cristo, seguindo a Satanás. Por este motivo, Deus, então, ele trouxe punição à mulher. Uma vez que o conselho que ela dera fora fatal, já que ela seduzira o homem a desviar-se do mandamento de Deus. Era justo, então, se ver privada de toda a sua liberdade, sujeita a julgo, por causa da sua transgressão. Sendo assim, meus irmãos, o que Paulo, aqui no verso 14, ele está querendo dizer, ou melhor, o que ele tem em mente, é a punição que Deus instituiu sobre a mulher, devido à sua transgressão. Não quer dizer que Adão, ele não pecou, ou ele não foi enganado pelo tentador, pois o homem, por ele ser o grande responsável, o cabeça, o gerente de toda a criação, aquele que deveria guardar a mulher e toda a criação do mal, ele é responsável por este pecado. Entretanto, o foco de Paulo nestes versos não é mostrar a culpa do homem, que certamente teve sim culpa, mas é mostrar as consequências do pecado da mulher. Foi enganada pela serpente. É dessa forma então que o verso 15, ele torna mais clara a nossa compreensão, pois está escrito, verso 15: todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. A ideia de será preservada, salva pela sua missão de mãe, Paulo, ele não está pensando aqui na salvação da alma, porque não é este o contexto. Como nós estamos vendo, Paulo está tratando do papel da mulher no culto público, a sua posição em relação ao homem. As mulheres não devem pensar que não tem nenhum valor, ou que não há nada que se possa fazer diante de tudo que vimos até aqui. O verso 15 é um grande consolo, é um grande ânimo para as mulheres, pois as mulheres são importantes dentro do propósito de Deus, dentro daquilo que Deus exige delas, o propósito pelo qual ela foi criada. Elas, as mulheres, não serão seduzidas, ou melhor, elas não serão mais atraídas pelos falsos ensinos, e com isso influenciar toda a criação dos seus filhos. Porque a mulher que professa a fé em Cristo, piedosa, que é mãe, e que permanece na fé, no amor e santificação, ela entende o seu grande propósito, ela entende a sua finalidade, e essa mulher,
certamente ela não vai exigir algo que Deus não quer para ela. Ela não vai correr atrás daquilo que ela sabe que não é a sua prioridade. Mas, como mulher cristã, ela entende a sua prioridade. É por isso que as mulheres, diferente do que muitos possam pensar, elas não são reduzidas a nada aqui neste texto. Embora elas não venham a exercer o pastorado ou presidir a igreja de Deus, mas o propósito de Deus para a mulher, o seu chamado, o seu ministério, não é no púlpito, é em casa. É em casa que a mulher vai realizar o seu grande e maravilhoso, sublime ministério. Embora, como consequência do pecado de Eva, as mulheres são tomadas dessa punição, dessa consequência penosa, como dar à luz debaixo de muito sofrimento, existe um consolo para as mulheres, pois as mulheres são chamadas para criar os filhos no temor do Senhor. E este é o seu grande ministério diante de Deus. Não subirão para ensinar, para pregar no púlpito, mas criarão seus filhos naquilo que é correto, debaixo do temor do Senhor. É provável também que Paulo, ao ressaltar aqui a importância da mulher dar luz a filhos, ele está combatendo um falso ensino que havia dentro da igreja de Éfeso. Como ele trata lá no capítulo 4, algumas pessoas estavam proibindo o casamento, desprezando o ato sexual entre marido e mulher. Paulo está combatendo este falso ensino. A mulher casada, tenham filhos. Não ouçam esses falsos mestres. Não queira, como essas mulheres que andam de casa em casa, que querem gastar tempo com aquilo que não é o seu chamado, fazem. Antes, foque naquilo que Deus chamou você para fazer. O seu chamado é para cuidar da sua casa, para educar os seus filhos no temor do Senhor. A fé, o amor, a santificação, com bom senso, é o que se espera da mulher cristã, quando exerce o seu papel de mãe e esposa, pois sem essas coisas também estariam negligenciando o seu chamado. Isso não quer dizer que as mulheres que não têm filhos não podem cumprir este propósito. Não é isto. Por isso que Paulo diz, permanecendo na fé, no amor, na santificação, é que serão preservadas. Paulo retoma o assunto que ele havia abordado anteriormente, quanto ao traje decente, como a mulher deve proceder na igreja. Mas sem dúvida, sim, Paulo, ele está enfatizando este grande, sublime ministério que a mulher recebeu de Deus, de espalhar e de multiplicar a imagem de Deus. Isso seria, meus irmãos, algo natural, porque foi assim que Deus criou homem e mulher lá no Éden, para que eles fossem fecundos e multiplicassem a glória de Deus, a imagem de Deus. Mas por conta do pecado, a mulher que outrora espalhava a imagem de Deus através do fruto do seu ventre, agora ela espelha filhos caídos, com imagens distorcidas de Deus, por causa do pecado. Não mais filhos santos, não mais filhos justos,
cheio de temor, que ama o Senhor e a Deus. Era algo natural, mas com a queda isso foi distorcido. Mas Paulo está dizendo, olha, por mais que seja penoso, árduo, você, mulher, será preservada, se você mantém naquele propósito que Deus havia criado mulher, antes da queda, de espelhar, de espalhar a imagem de Deus, através dos filhos que Deus há de dar a você. Quando estes são educados, ensinados no temor do Senhor. Certamente o céu está cheio do fruto do ventre, das mulheres que geram filhos para o Senhor, que entendem esse propósito. Mas infelizmente muitas abandonam esse ministério. Infelizmente muitas, ao invés de cumprir com este propósito, largam seus filhos em casa, vão trabalhar, vão ser ótimas empresárias, gerentes de loja, mas este não é o seu ministério, não é isso que Deus quer para você. O seu ministério é cuidar dos seus filhos, educá-los no temor do Senhor. A mulher cristã deveria entender essas coisas. Este é um ministério sublime que Deus deu para vocês, mulheres. Não busque aquilo que Deus não requer de vocês. Eu queria pregar. Não. Eu queria ser tanto uma mulher de sucesso. Você quer ser uma mulher de sucesso? Ame a sua casa. Ame os seus filhos. Ame o seu marido. Crie filhos para a glória de Deus. Pois é sobre este ministério que você prestará contas diante de Deus. Embora a queda trouxe consequências tristes para homens e mulheres, há uma esperança. Cristo Jesus é esta esperança. Cristo que nasceu do ventre de uma mulher, o Salvador de toda a raça humana, homens e mulheres. Portanto, venhamos zelar por aquilo que Deus requer de nós. Homens, vocês são responsáveis de reunir a sua família para orar, para cultuar a Deus. Mulheres, vocês são responsáveis por criar os seus filhos no temor do Senhor. E através dessa ação também com amor, fé, bom senso.